Pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é capitalismo. Nessa aula aprenderemos sobre o capitalismo e a sua origem e as fases do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico pautado na propriedade privada e no domínio do capital através do desenvolvimento dos meios de produção e exploração do trabalho. Sua vigência compreende o período do século XV até os dias atuais. Então, o capitalismo é um sistema econômico bastante antigo, Iniciou no século XV. E nós vamos ver que há nela diversos tipos de fases. Assim, as primeiras características do capitalismo são lucro e acumulação de riquezas, propriedade privada, trabalho assalariado, economia de mercado, em que o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, e divisão de classes. Então, o que marca o capitalismo? Como o próprio nome diz, capital. Então, o que importa é o dinheiro, o mais importante é o lucro e acumular riquezas. E o governo, os estados devem intervir muito pouco na economia e também é marcado por uma desigualdade. Por isso a gente vê aí a divisão de classes. Devido à longa perpetuação do sistema, ele é subdividido em 3 diferentes fases: capitalismo comercial, do século XV ao XVIII, capitalismo industrial, do século XVIII ao século XIX e capitalismo financeiro, a partir do século XX. Então, agora nós vamos conhecer as características de cada uma dessas fases. Capitalismo comercial, séculos XV ao século XVIII. A primeira fase do capitalismo tinha a economia mercantilista unida ao absolutismo, que atuava no âmbito político. Então, havia uma ligação entre a economia e o poder do governo. Tinha como principais características a intervenção dos estados nas relações comerciais, a busca incessante pelo lucro e acumulação de riquezas. Essa doutrina incentivou as nações europeias a expandir seus territórios para aumentar o comércio de mercadorias. Durante esse processo, ocorreram as colonizações nos continentes americano e africano. Então, uma das coisas mais marcantes que tem sobre esse período comercial, do capitalismo comercial, é o fato da colonização de alguns países, principalmente os países da América e da África, assim como o Brasil. A reprodução ampliada das estruturas de dominação era sustentada pelos pilares da escravização e cobrança de tributos pagos ao rei. Foram formados verdadeiros impérios com 2 nítidas divisões de classe: a elite dominadora e os escravizados, ou colonizadores e colonizados. Nós podemos também pensar no âmbito mundial, nos países que eram colonizados, os países que eram os colonizadores. Então, existia também uma clara divisão de classes. Enquanto existia a elite, a parte mais rica, existiam também os escravizados, que era a área mais baixa, era a parte mais baixa da população. Capitalismo industrial, primeira fase. O capitalismo industrial é dividido em 2 fases. A primeira deu-se entre o século XVIII e o século XIX, como resultado da evolução da sociedade a partir da substituição da produção manufatureira para industrial, iniciada pelo processo de Revolução Industrial em 1760 na Inglaterra, com o emprego de aparelhagem mecânica simples e também pelas transformações tecnológicas e políticas ocorridas no período. Então, vai ser nesse momento que vão iniciar as primeiras fábricas com a mecanização simples ainda. O processo gerou uma grande alteração na estrutura da sociedade, pois um grande contingente de pessoas migraram para as cidades à procura de uma posição no mercado de emprego. É aí que ocorre o processo da urbanização. Como resultado, houve um inchaço demográfico das cidades, ou seja, uma grande quantidade de população, tornando-se imundas e superlotadas. Capitalismo industrial, segunda fase.
A segunda fase ocorreu no século XVIII ao século XIX, devido à evolução tecnológica como resultado dos avanços científicos, refletido pelas indústrias que modernizaram suas produções e passaram a empregar como geradores de força motriz, principalmente o aço, produtos químicos diversos, energia elétrica, além do petróleo e seus derivados. Então, é durante essa fase que as indústrias vão se modernizar, mas vão continuar sendo a parte mais importante aí do capitalismo. No capitalismo industrial, a economia esteve fundamentada no liberalismo. Tal sistema baseia-se na livre concorrência, com pequena ou nenhuma intervenção do governo na economia. Capitalismo financeiro e informacional. É a fase mais recente do capitalismo, que é a que nós temos até hoje, que inicia-se após o final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu no período de 1939 a 1945. Durante o capitalismo financeiro, a economia está fundamentada no chamado neoliberalismo, considerado a volta do liberalismo, e crescem os processos da transnacionalização e uma dependência maior das empresas, o que gerou um aumento das privatizações. Então, nessa fase, o que diferencia da outra com relação às indústrias é esse processo também da transnacionalização, a globalização influenciando no processo do capitalismo. Hoje nós temos cidades que são econômicas globais, né, que podem até mesmo não ser tão industrializadas, mas que têm uma forte influência no mercado global. Então, hoje nós temos uma economia mais globalizadora, mais integrada, no qual os países têm uma dependência maior um dos outros. E as empresas, elas saíram das fronteiras de dentro dos seus países. Hoje acontece, né, a transnacionalização, quando várias empresas saem do seu país de origem, né, continuam suas sedes lá, porém criam várias empresas menores em outros países. Assim, os países tiveram a soberania nacional ameaçada, pois dependem do capital estrangeiro. Nesse contexto, a maioria dos países subdesenvolvidos venderam seus recursos naturais a preços baixos e privatizaram suas empresas, estradas. Então, esse processo nós conseguimos visualizar tranquilamente com relação ao Brasil, né? Quantidade de empresas que foram privatizadas, a quantidade de estradas, as quais nós pagamos pedágio, ou seja, foram privatizadas também. O discurso do poder expressa as ideias e as realizações de apenas alguns setores e classes. Então, aqueles que possuem maior recursos financeiros ou têm aí um poder político são aqueles que vão dominar o restante das áreas, né, o restante do país. Então é isso, obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!